Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O objetivo do nosso quadro é trazer reflexões dos ensinamentos de Jesus Cristo, conectando com os nossos estudos científicos no mundo moderno. E para isso, vamos começar com a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos e com o amparo de mais alto para estudarmos e aprendermos o Evangelho de Jesus. Pedimos a Tua luz, a Tua bênção, que olhe por esse nosso mundo que tanto precisa de paz e que o Senhor possa tocar e abençoar com muita riqueza todos esses irmãos de luz que trabalham pela elevação do nosso planeta rumo à regeneração. Que assim seja. Muito bem, e hoje, para iniciarmos o nosso debate, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 6, versículo 44. Pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vidimam cacho de uva da sarça. Espinheiros. O cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-lhe-se a visão com amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas, e o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanecesse absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre, dos todos os mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou, face a face, o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte, e não olvidemos o imperativo do trabalho, e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Que assim seja. Lindo Evangelho, né? Esse Evangelho nos traz uma reflexão profunda sobre o nosso papel na seara do Cristo, nos ensinamentos do Evangelho na nossa terra. Com essa analogia que Jesus nos dá, nós não colhemos uvas das sarças, né? A gente não vai ter como colher, vindimar no meio dos abrolhos ou, né, na sarça, mas sim, a gente só colhe uvas da videira, e para isso tem que ter todo o trabalho de fazê-la crescer, frutificar, cuidar e etc. Ele quer nos dizer de uma forma muito direta o seguinte: pessoal, nós todos temos muitos pedregulhos, terrenos difíceis aqui no mundo de provas e expiações. Não é exclusividade de um ou de outro. Todos têm problemas, sem exceção. Aquele que você mais imagina que não tem problemas, tem problemas. O que varia é muito a forma de lidar com esses problemas. Algumas pessoas lidam de uma forma mais suave e equilibrada, porque já aprenderam e despertaram o seu eu divino. E outras ainda se entregam, xingam, caluniam, dificultam todo o trabalho. E a cada um de acordo com as suas obras, né? Não tem como nós querermos, sem nunca termos semeado, plantado, adubado o solo que era árido em nossos corações, em nossa alma, sem alto trabalho e alto esforço. Não tem como a gente querer colher os bônus e benefícios da vida, simplesmente receber todas as coisas boas sem ter se esforçado por aquilo. E a gente ainda tem que transcender, sabendo que esse esforço ele
vai muito além dessa vida, deste momento, deste instante. Às vezes nós estamos colhendo coisas lá de trás, no dia de hoje. E nós podemos saber disso escutando o nosso coração. A gente sabe, né? Nós trazemos no nosso inconsciente toda essa nossa história pregressa e sabemos lá no fundo que precisamos passar, né, por essas ferramentas para o nosso crescimento. É um autoburilamento, é um alto esforço de crescimento para fazermos frutificar. E lá na frente, como Emmanuel nos diz, vamos colher a uva doce dos benefícios do que nós nos esforçamos agora para colher, para plantar. Então, se quer colher, semeie hoje. Hoje nós estamos colhendo o fruto do passado, mas amanhã nós vamos colher o fruto do agora. Foco no agora, neste momento, para fazermos o nosso melhor, aceitando com amor, dignidade e esforço o que nós plantamos no passado. É isso. E para nós darmos continuidade a essa reflexão linda do Evangelho, vamos ler o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o tópico 47, o educador conturbado. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para aperfeiçoar-se as verdades novas quando Jesus narrou para a edificação de todos. Um homem singularmente forte que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento foi convidado por um anjo dos céus a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo de martelo em punho e, não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado e aflito que anelava a beatitude edênica. O concertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contentação, com tamanho tirocínio que em tempo breve a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe a colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o emérito educador, entediado da existência imperfeita na terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime revistou-o minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes, os olhos defeituosos e rogou desta vez reajustasse ele a si mesmo a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo que lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, em vez de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que ele aplicara aos outros. E o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou tão diferente que se achava. Fim do longo exame a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso, senão confiá-lo a um outro educador para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim
de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que assenhorara o ânimo dos presentes, o Senhor Jesus concluiu: usemos da paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Que assim seja. Eita, que passagem, né? Que puxão de orelha para todos nós. Complementando esse evangelho bendito, autoburilamento, autoaperfeiçoamento. Quantas vezes nós, na nossa vida, não estamos no lugar desse trabalhador que presta seu serviço aos céus para burilar com dureza os nossos irmãos. Exigimos dos outros uma postura correta, que sejam retos, que façam tudo certo, e mesmo com lágrimas, gritos, nós mantemos o nosso rigor muitas vezes na hora de julgar e avaliar o próximo. E aí, lembra da passagem de Jesus? O escândalo é necessário, mas ai daquele pelo qual ele vier. Isso quer dizer que muitas vezes esses tormentos aqui na terra se fazem necessário como provas para nós todos e nossos irmãos. Mas aquele que está servindo de ferramenta para o tormento, de uma forma, digamos, má, né, entre aspas, é uma ferramenta de Deus, né, porque até o mal trabalha em benefício do bem, isso é uma obra divina na sua perfeição, mas ai daquele que produz esse efeito, porque vai ter que recolher, vai ter que voltar para si. E é isso que a gente está vendo nessa passagem linda. O autoburilamento, ele deve ser íntimo, pessoal. A gente deve trabalhar para melhora nossa, olhando os nossos defeitos. Muito fácil ver o cisco no olho do irmão e esquecer a trava que está no nosso próprio olho, né? Muito fácil. Agora, como este irmão nessa parábola, na hora de consertar seu próprio pé, consertar seu próprio olho, consertar seu próprio braço, dói tanto que a gente calunia, fala que Deus é injusto, reclama, xinga o mundo, desiste, fala que não dá conta, até nos tornarmos até irreconhecíveis. E aí vem outro burilador, porque são vários na seara de Deus, para burilar a nós mesmos, porque para toda alma chega um momento de elevação. Quem não faz por amor vai acabar aprendendo pela dor. Os diferentes professores que vêm nos visitar para nos ensinar esse caminho de elevação a Deus. Cada um aceita aquele que consegue e que deseja. O resumo é muito esforço, façamos a nossa parte, olhemos para nós mesmos, busquemos avaliar nossos comportamentos, nossos pontos fracos, ao invés de olhar somente para os pontos fortes, que também são importantes, necessários de serem reconhecidos, mas cuidado ao julgar. Com a mesma intensidade e fervor com que julgar ao próximo, serás julgado, né? Olhemos com mais rigor, então, para os nossos defeitos, para a nossa perna torta, para o nosso olho caolho, para nosso braço troncho e assim por diante, né? Metáforas da alma. Olhemos para os pontos a serem elevados no nosso coração e alma e trabalhemos para arar esse solo com esforço. Não tem videira ainda dando fruto doce, mas tem muito suor sendo derramado na terra para arar este terreno que ainda é pedregoso, né? Façamos a nossa parte. E dentro deste contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico. E o título do artigo científico de hoje é o seguinte: Self-Improvement, que quer dizer autoaperfeiçoamento.
Esse artigo científico, ele foi publicado no Journal, que tem como título Social and Personality Psychology Compass, que quer dizer Bússola da Psicologia Social e da Personalidade, pelos autores Konstantin Sedikidis e Erika Didi, tá? Então, esse artigo científico faz uma avaliação do autoaperfeiçoamento. Quais são as ferramentas e os processos, as etapas que existem durante esse caminhar de autoaperfeiçoamento. E ele nos mostra que a autoavaliação, saber olhar para si mesmo, saber reconhecer e validar o feedback que os outros nos dão, que o esforço são fundamentais. E que só de fato está pronto para caminhar para este autoaperfeiçoamento aquele que está disposto de fato a fazer autocríticas, autoavaliações e aplicar aquilo no seu melhoramento. Sem isso, sem autoanálise, sem autoconhecimento, sem perceber o seu eu como você é de verdade, não tem crescimento, não tem autoaperfeiçoamento. É um processo de trabalho, como nos ensina o Evangelho de Jesus. Ou seja, o autoaperfeiçoamento depende do nosso esforço de reconhecermos as nossas falhas, os nossos potenciais, fazermos autoavaliações constantes para saber o que nós já melhoramos, onde temos que melhorar, o que nós podemos fazer e termos essa capacidade de escutar o feedback também dos que nos cercam. E aí? E você e eu já temos essa capacidade de nos autoavaliarmos? Podemos nos esforçar mais para melhorar esse terreno pedregoso que tem no nosso coração ainda? Façamos a nossa parte. Vamos encerrar com a nossa prece? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse ensinamento bendito que tanto nos guia e ilumina. Que os bons anjos mentores e a Tua luz possam tocar o nosso coração para fazermos este trabalho tão íntimo de reconhecer nossas falhas, faltas, julgarmos menos e trabalharmos com mais esforço em nós mesmos. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.